gente tem que entender por que que a gente pensa em segurança. Quando eu falo de segurança, a gente entender o que que a gente está entregando. É, a gente sabe que já ocorreu vários problemas com rações, a gente sabe de casos, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, de cães que vieram a óbito mesmo por conta de consumo de uma ração que estava contaminada com fungos, com micotoxinas, e isso pode causar, levar à morte ou problemas na saúde desses animais, ou seja, também na parte de oxidação dos lipídios, que é quando a gente vai pegar o conteúdo, principalmente o conteúdo energético formado pelas gorduras animais que são adicionadas às rações. A gente tem rações hoje em dia com alta concentração de lipídios, então o que deixa essa ração mais propensa a uma oxidação. E com isso a gente vai ter, né, durante essa oxidação, formações de peróxidos, de radicais livres, que são componentes que vão ser ocasionados quando tenho um processo de rancificação das gorduras, onde que eu vou estar baixando a energia da dieta, onde eu vou estar consumindo nutrientes como as vitaminas lipossolúveis. E com isso eu vou estar reduzindo a palatabilidade, uma vez que vai ter uma formação de um cheiro não característico da ração, aquele cheiro que a gente chama de cheiro de ranço, o cheiro de realmente que não tá ok. E se a gente consegue sentir esse cheiro, você imagina o focinho de um cão, de um gato, a capacidade que eles têm de sentir de odores, uma vez que tem um olfato muito mais apurado, isso com certeza eles conseguem perceber mais facilmente. E por saber que o produto não está ok, não está dentro dos padrões do que eles estavam acostumados, vai ocorrer a redução do consumo e até mesmo a recusa total. O que isso é extremamente danoso para a saúde dos nossos animais. E aí a gente vai parar para pensar então, como que a gente consegue evitar que isso aconteça? Dentro da indústria, a gente trabalha com os aditivos tecnológicos, juntamente, claro, com as boas práticas de fabricação e com a qualificação de fornecedores, tema que vai ser comentado pela Ludmilla. E aí a gente também pode trabalhar com os aditivos tecnológicos. Os aditivos tecnológicos nada mais são do que, de acordo com a instrução normativa do MAPA, número 13, é qualquer substância adicionada ao produto destinado à alimentação animal com fins tecnológicos. Mas o que quer dizer fins tecnológicos, né? Basicamente, a gente trabalha com os aditivos tecnológicos para evitar uma deterioração que seja inerente ao alimento. Então, por exemplo, oxidação dos lipídios, é aquilo que vai acontecer normalmente com uma matéria-prima in natura, uma matéria-prima que não foi tratada, aquilo que vai acontecer uma formação de mofo em alimentos úmidos, coisas que acontecem realmente. Eu também posso utilizar eles para ajustar um processo que está fora do padrão, que não está de acordo com o que eu espere, até que eu consiga ajustar meu processo, ou também corrigir problema na matéria-prima. Por exemplo, eu recebo um milho, eu recebo algum, alguma outra matéria-prima de origem vegetal que está com uma contagem de bolores de leveduras altas, eu faço um tratamento dela, recebo uma matéria-prima que eu tenho chance de ter uma contaminação por bactéria, por exemplo, e eu vou fazer um tratamento para sanar esse problema e minimizar os danos ao meu produto final. Então, dentro dos aditivos tecnológicos, os mais comuns que vocês vão encontrar em basicamente 100% das rações que a gente disponibiliza ao mercado, né? Eles são substâncias que são utilizadas seja nas matérias-primas ou nas rações e que têm elevado conteúdo lipídico. Então, por exemplo, em matérias-primas, eu penso em farinha de carne e osso, farinha de vísceras, gorduras, óleos. E na ração, a mesma coisa. Eu tenho conteúdos energéticos ali dentro que vão ficar estocados por longo prazo, então eu faço esse tratamento para retardar o processo de oxidação. E quando a gente fala em retardar o processo de oxidação, é que a oxidação, a gente vai ver daqui a pouco, ele é um processo que ele ocorre e ele vai ocorrer nos ácidos graxos, nos lipídios, de uma maneira que a gente não tem como evitar. O que a gente consegue evitar é retardar esse processo, diminuir a velocidade, diminuir a propagação desse problema
e dessa maneira a gente ganhar um tempo de vida do meu produto que seja mais longo e que eu consiga realmente garantir a segurança desse alimento até o momento do consumo dos animais. Tem uma e tem dentro dessa garantia, a gente trabalha com alguns parâmetros, como índice de acidez, índice de peróxidos e a estabilidade oxidativa, que basicamente são índices, parâmetros que a gente trabalha para ver como está a segurança a capacidade dessa ração em garantir essa segurança ao longo do tempo, ao longo do seu estoque, do seu armazenamento, do transporte, até o momento de consumo pelo animal. Então, esses são parâmetros para avaliar a qualidade da matéria-prima, da gordura que está justamente no alimento, que é a qualidade que ele tem para servir para os animais, servir na forma de ração e que vai garantir esse sucesso. Quando a gente fala de garantir essa resistência à oxidação, a gente tem aqui basicamente um esquema de como funciona o meu processo de oxidação. O processo de oxidação ele tem 3 momentos. Basicamente, o processo de iniciação é quando eu tenho essa saída de um átomo de hidrogênio e aí eu começo a formar esse chamado radical livre. Esse radical livre ele começa quando ele em contato com o oxigênio, ele começa a gerar novos radicais livres e desta maneira ele vai buscando estabilidade da sua molécula, ele começa a estabilizar toda a cadeia, todos os compostos lipídicos do meu alimento e no final dessa reação ele vai gerar um novo radical. Dessa maneira ele vai desestabilizar outra molécula que vai estar liberando outro radical livre e dessa maneira eu tenho uma propagação de maneira crescente que vai ganhando velocidade e vai dificultando a qualidade da minha matéria-prima, do meu alimento e até finalmente onde tem a fase de término, que é onde quando ele vai estabilizar e só que porém os compostos já vão ter sido gerados, por exemplo, os peróxidos. Dessa maneira eu vou estar causando riscos aos meus animais. Então, os antioxidantes eles buscam interromper, ou seja aqui no momento da iniciação, ou principalmente na área de propagação, onde eles vão sequestrar o radical livre e vão parar essa propagação e reduzir a velocidade a velocidade de propagação dessa oxidação e vai garantir a segurança para o meu alimento. Os principais antioxidantes que são utilizados no mercado, BHA, BHT, PBHQ, que são extensivamente utilizados no mercado PET, possuem uma eficiência muito alta, tem um custo-benefício extremamente interessante e consegue garantir uma segurança muito grande dos alimentos. E também o etoxiquim. O etoxiquim que tem uma eficiência extremamente elevada, porém para o mercado PET não é utilizado, fica direcionado para outros mercados. E também são chamados antioxidantes sintéticos e com uma demanda dos últimos tempos, dos últimos anos do consumidor por produtos mais naturais, à base de compostos naturais, compostos vegetais, a gente vem trazendo também, a gente até trabalha com um produto antioxidante natural, que a gente vem trazendo bases de extrato de alecrim, óleos essenciais, cravo, orégano. Então a gente vai trazendo esses compostos que têm um efeito antioxidante muito interessante, que vem de origem vegetal, e também a vitamina E, que tem um efeito antioxidante bastante interessante, que ainda vai ser muito utilizado. É um produto que baseado somente em compostos naturais, a gente consegue ter uma estabilidade, uma garantia de qualidade semelhante ou superior aos aos compostos moléculas sintéticas. Outro grupo também são dos aditivos, são dos antifúngicos, que basicamente a ideia deles é garantir o controle de bolores e leveduras durante a vida do produto. Ele é um produto que ele é voltado especificamente para os fungos,
para evitar a formação de bolores. E por que tem essa importância, né? As bolores leveduras, eles sempre estarão presentes no alimento, porém tem que ter níveis controlados e são categorias controladas específicas que não vão fazer mal para os animais. O problema principal deles é que como eles vão estar se multiplicando dentro da ração, eles vão consumir nutrientes extremamente importantes que estão dentro da dieta. Então, por exemplo, eu vou reduzir o meu nível de energia, seja dos amidos ou dos lipídios, uma redução bem intensa de vitamina A, D3, E e K, uma redução de até 50% da tiamina da dieta. Então, o formulador faz uma fórmula maravilhosa, porém, por alguma falha de processo, eu estarei reduzindo o meu conteúdo nutricional e aí eu posso gerar uma deficiência no animal. E o principal ponto, o principal desafio dos fungos, que é a produção de micotoxinas. Principalmente quando eu falo das espécies do fusário, penicílio, cladosporium, que são os principais desafiadores para o nosso processo produtivo. E o que são as micotoxinas? As micotoxinas, basicamente, são metabólitos secundários de bolores leveduras, ou seja, que eles não são essenciais para a vida desses micro-organismos, porém são utilizados como método de defesa. Quando eles se sentem estressados, quando eles têm um ambiente de competição, eles produzem isso como uma forma de um veneno, de uma toxina no ambiente. Dessa maneira, a gente tem muito claramente que as micotoxinas são geradas muito pelo fusário, aspergillos, penicílios, que são extremamente presentes nas nossas matérias-primas, nos ambientes nossos de produção, nos ambientes nossos de cultivo, principalmente do milho, que está extremamente utilizado, amplamente utilizado nas nossas fábricas de ração. Então, tem um problema muito grande com a aflatoxina, que a gente vê extremamente... bastante comum de se encontrar matérias-primas contaminadas, falando de DOM, fumonizina, ócara, patulina, zearalenona, que também está bem presente, bem desafiador. E só para a gente entender o porquê que a gente tem essa visão, essa busca por controlar as micotoxinas, a gente trouxe duas aqui, que é a aflatoxina e os tricotocenos. O problema, vamos pensar, a gente tem o fungo, ele se desenvolve, ele produz micotoxina, e essa micotoxina é ingerida. Nos animais, isso vai causar desordens digestivas gerais, hepatopatias, então a aflatoxina vai atacar o fígado desse animal, o que vai também causar anorexia, então reduz o consumo, a saúde do animal fica mais debilitado ainda, isso facilmente pode levar à morte dos animais. Os tricotocenos causam uma redução e recusa de ingestão de alimento, desordens digestivas por conta de ulceração e vômitos. Então, o meu animal começa a sentir dor, começa a sentir mal-estar, redução de consumo direta. E pior de todos os pontos, hemorragias viscerais. Esse animal começa a liberar sangue dentro do lume intestinal, isso vai causar uma série de problemas, uma série de ações fermentativas, isso vai estar causando dano a esse animal, também podendo levar até a morte. Para os antifúngicos, a gente tem bastante conhecimento e controle dos fungos, então a gente trabalha com os aditivos, né, os antifúngicos, porém o processamento térmico ele aproxima contagem de bolores e leveduras de zero. Se eu pegar um alimento que foi processado, a contagem é muito baixa, tornando esse alimento seguro para o consumo dos animais. E aí a gente entra em outro papel da utilização de um aditivo antifúngico. Quando eu utilizo, por exemplo, ácidos orgânicos e seus sais, eu vou estar garantindo que aquela contagem que está muito baixa no meu momento de ensaque, de invase, ele vai se perdurar durante toda a vida do meu produto, seja por 1 ano, 18 meses. Assim, se eu garanto que meu produto, no meu rótulo, ele vai ter uma qualidade, eu preciso garantir
que esse produto vai chegar ao final do seu prazo de validade, do seu prazo de consumo, sem causar nenhum tipo de dano aos animais. Os principais ácidos orgânicos que são utilizados são o ácido propiônico, que é o primeiro em eficiência contra bolores e leveduras. Ele é o mais amplamente utilizado, seu sal, o propionato de cálcio, por exemplo. Você consegue ver na maioria das embalagens de ração, vem indicando a presença dele, porque ele não tem não causa nenhum tipo de mal para os animais, não tem nenhum efeito deletério e é extremamente eficiente. O ácido fórmico também tem uma ação bastante interessante, seja ele principalmente na forma de formiato, então que ele também tem uma ação de controle microbiológico extremamente interessante. O sórbico, ou sua versão sal, o sorbato, ele é conhecido por uma eficácia extremamente elevada, principalmente quando a gente consorcia ele com ácido propiônico, com propionato, onde que eu vou ter um efeito sinérgico das duas moléculas, que vai garantir um efeito muito bom de conservação. E também o ácido cítrico ou citrato, que é onde que também eu vou ter também é muito utilizado. Juntamente, a gente gosta de trabalhar blends de sais de ácidos, que eles garantem o efeito sinérgico entre essas suas moléculas e garantem um efeito muito bom para a segurança dos animais. Então, isso a gente falou um pouco sobre o que a gente pode utilizar de aditivos, mas aí tem outras ações na indústria que a gente tem que lembrar sempre. Primeiro, dentro da indústria, garantia de matéria-prima de qualidade, nesses casos que a gente estava comentando anteriormente. Avaliar índice de acidez, índice de peróxido das farinhas de origem animal que chegam para o meu processo, contaminação microbiológica de fungos, de bolores, leveduras que estão presentes nas matérias-primas, e também o controle de umidade, que é extremamente importante para eu garantir um alimento de qualidade. Também no controle de processo, garantir uma extrusão com parâmetros que sejam ideais. A secagem é extremamente importante para evitar que eu tenha um produto com uma atividade de água muito elevada que vai facilitar a formação de bolores e leveduras. E também garantir um produto mais uniforme, que seja seco de uma maneira uniforme. E também garantir de armazenagem e transporte de maneira correta. Então, todas essas são ações que a indústria tem que tomar e a gente trabalha dessa maneira. Porém, quando a gente vai para falar da distribuição, a gente tem que tomar certos cuidados. Aqui uma foto que é um exemplo de como ser trabalhado, que é basicamente o armazenamento sempre longe do chão. Então eu tenho que garantir que meu produto não fique em contato, porque assim eu evito o aparecimento de pontos de umidade dentro do meu produto. Então eu reduzo a chance de ter uma formação de bolores, leveduras, ambiente ventilado pelo mesmo motivo e garantir recipientes fechados. Eu evito que também isso vai evitar tanto a contaminação dessa ração quanto a exposição a uma quantidade elevada de oxigênio que pode levar à oxidação. Principal ponto, não deixar exposto ao sol. O sol ele tem duas ações muito fortes dentro do meu produto. Primeiro, ele vai estar esquentando esse alimento, tornando esse ambiente extremamente confortável para o crescimento de bolores e leveduras. O segundo ponto é também o aquecimento, que ele que vai estimular a rancificação, a oxidação dos lipídios ali. Então, a gente garantir que seja fora do sol, a gente observar isso nos nossos distribuidores, orientá-los e garantir o FIFO ou PEPs. PEPs, que é primeiro que entra, primeiro que sai. Então, vou trabalhar esse produto, eu vou estar tendo que fazer uma manutenção do meu estoque de maneira que garantir que o produto ele não fique muito tempo parado ali dentro, que eu faça a expedição dos produtos que sejam mais antigos sempre que chegar a lote novo. Dessa maneira eu garanto que o produto vai estar com uma validade mais longa no momento que chegar para o cliente. E o consumidor, que é ali na ponta, é a gente que tem cão, que tem gato,
e que a gente também tem que garantir, a gente tem as nossas ações para garantir o sucesso e a segurança dessa ração, né? O armazenamento, mesmas regras para o distribuidor, sempre longe do chão, ambiente ventilado, recipiente fechado. Evitar armazenar por longos períodos, dentro das possibilidades nossas, ter uma ração para consumo mais rápido. Às vezes a gente tem ali um cachorrinho de 2 quilos, 2,5 kg, que está comendo ali 30, 40 gramas de ração por dia. Se eu compro ali um saco de ração de 20, de 10 quilos, eu vou ter basicamente quase um ano de ração disponível. Isso aí eu vou estar desafiando demais meu produto, vai estar ali dentro de casa. Então esse produto ele pode se tornar uma fonte de oxidação, uma fonte de contaminação por bolores e leveduras, não é isso que eu quero. Então dentro das possibilidades, claro, comprar rações para um consumo ali de 1, 2 meses, 3 meses, de maneira que a gente tenha um giro de ração e que a gente evite essa contaminação dos animais. Outro ponto extremamente importante, não deixar ração nos comedouros. A gente sabe que o manejo dos pets, você deixar a ração livre, principalmente para os cães, que são mais vorazes, que fazem têm um consumo voluntário intenso de ração, é danoso. Isso eu perco o controle da quantidade de ração que eu estou fornecendo para o meu animal. Além disso, pensando em comportamento, esse animal perde uma parte do seu desejo, da sua premiação por ração, então posso ter um cachorro que é mais apático. Mas também pensando na saúde deles, se eu deixo essa ração no comedouro, ela está mais propensa a pegar sol, a ficar com uma umidade maior, a ter maior oxidação, crescimento de fungos. Ali o cachorro vai, por exemplo, bebe água, vai comer a ração, então ele obedece essa ração fica ali no potinho, isso vai estar fermentando, vai estar crescimento de bolores e leveduras, e isso não é interessante, não é isso que eu quero. Outro ponto, manter esse comedouro bem higienizado, limpo, evitar a formação de crostas que podem ser fontes de contaminação. Então, isso são pontos para a gente garantir o sucesso, a gente garantir alimentos seguros para os nossos animais e que se a gente tem uma saúde maior para eles e uma longevidade também maior. Muito obrigado. Aqui fica meu contato. Fica disponível para qualquer conversa que vocês queiram ter. Até mais.